Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo de volta ao canal Regulação de A a Z. E neste vídeo nós vamos falar sobre o novo NASF, isso mesmo, o que o Ministério da Saúde denominou de EMULT. Como nós agora poderemos contar com a atuação de equipes multiprofissionais na atenção básica? Como elas serão financiadas? Qual o valor de financiamento mensal, pagamento por desempenho? Qual que é a composição fixa e variável? Mudou alguma coisa em relação que a gente já estava acostumado, né? Nas equipes de NASF? Eu já posso te adiantar que mudou sim, nós vamos ver tudo isso neste vídeo. Vamos lá? Então vamos aqui na nossa apresentação sobre a EMULT, equipe multiprofissional, criada recentemente pela portaria 635. Esta portaria foi publicada no Diário Oficial da União, instituindo um novo incentivo financeiro, tanto para a implantação, custeio e desempenho das equipes multiprofissionais, né? Você sabe que até 2019, quando iniciou a lógica de financiamento pelo Previne Brasil, nós tínhamos o financiamento a partir do PAB fixo e do PAB variável, não é mesmo? E no PAB variável, um dos componentes eram as equipes de NASF, né? Que eram as equipes naquela época que contava com a atuação multidisciplinar, né, na atenção básica. Então, nas equipes de NASF a gente tinha os profissionais de nível superior, né, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, né, com a lógica do Previne Brasil, que acabou com PAB fixo e variável e veio captação ponderada, pagamento por desempenho, né, a lógica de apurar o desempenho da atuação da atenção primária a partir de indicadores, os componentes individualizados, como é o caso do NASF, deixou de existir com financiamento isolado, tá? Então, não é que necessariamente deixaram de existir profissionais de nível superior, né, com diversas especialidades ou categorias profissionais na atenção básica, né? O recurso permaneceu sendo financiado, mas desatrelado da composição de equipe. Mas a gente sabe que muitos municípios mantiveram os profissionais, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né, diversas especialidades, atuando junto às equipes da estratégia de saúde da família. Mas também é sabido que alguns municípios desmobilizaram tais profissionais da atenção primária. Então é uma queixa já desde o novo modelo de financiamento de ter uma alternativa para a atuação multidisciplinar, multiprofissional na atenção primária. E essa portaria vem exatamente com esta finalidade, tá? Retomar, né, esta questão da oferta de equipe multiprofissional, né, essa é a denominação nova na atenção primária. Tá? E uma publicação de 23 de maio de 2023, o Ministério da Saúde afirma que já para 2023 serão destinados 870 milhões de reais para o financiamento destas equipes, tá? O que daria uma cobertura de cerca de 85 milhões de brasileiros na atenção primária. Isso está lá no portal do Ministério da Saúde, uma notícia divulgada recentemente, tá? Do mesmo modo, lá no Instagram do Ministério da Saúde, ele publica essa questão da alocação de 870 milhões de reais para equipes multiprofissionais ainda em 2023, tá? Vai chamando. E veja que já nessa postagem o Ministério relaciona todos os profissionais, as categorias profissionais que poderão ser incluídas nestas equipes multiprofissionais. O que eu quero destacar deste orçamento? Primeiro que é um orçamento bem importante, né? 870 milhões. Mas ele está relacionado à portaria 544, que é aquela portaria que prevê auxílio emergencial de custeio para atenção primária e atenção
especializada. Neste caso aqui estamos falando da atenção primária em saúde. Então, boa parte dos 3 bilhões alocados lá na portaria 544 já tem destinação, ou seja, custeio de EMUT. Tá? Então, para a gente associar, inclusive, um assunto ao outro, né? Nós estamos falando aqui de um recurso pontual previsto na 544 que decorre da emenda constitucional que transferiu o dinheiro do orçamento secreto, né? Para a finalidade da portaria 544, que perpassa pela estruturação e pelo custeio tanto da atenção especializada quanto da atenção primária. No caso da atenção primária, nós estamos falando aqui de um bom bolo destinado a EMUT, tá? Então nós vamos destrinchar isso neste vídeo. Então, para a gente começar a entender as diferenças entre a EMUT e o NASF, que a gente está acostumado com o modelo de organização, né, com as diretrizes de composição da equipe, é importante dizer que na EMUT foi estabelecido um conjunto de carga horária bem superior ao que se exigia de mínimo para o NASF, tá? Então, primeira grande diferença de equipe multiprofissional, EMUT simplificadamente, né? E o NASF é exatamente a carga horária maior, tá? Outra coisa que é diferente é que agora a EMUT pode contar com outras especialidades médicas, né? No NASF a gente tinha basicamente as especialidades básicas, vamos chamar assim. Mas aqui nas especialidades da EMUT nós podemos ter cardiologia, dermatologia, endocrinologia, rancenologia e infectologia. Então, são especialidades médicas novas que vieram a agregar e que compõem a possibilidade do componente variável, vamos chamar assim, das EMUT, tá? A gente vai entender o que são as categorias profissionais fixas, né, possíveis dentro das tipologias de EMUT e o que são as categorias ou as especialidades, vamos chamar assim, variáveis de cada uma das EMUTs, tá? Outro detalhe importante é a questão dos indicadores, do acompanhamento de indicadores de cuidado, que de alguma forma vem induzir uma maneira de organização de agenda. Por que isso, gente? Certamente vocês sabem muito bem que, apesar da política de atenção básica já dizer que o NASF tinha que trabalhar de maneira integrada, né, com as equipes da Estratégia de Saúde da Família, de forma matricial, o que a gente via é uma organização muito parecida com atendimentos individualizados, né? Então era a agenda do psicólogo, era a agenda do fono, era a agenda do educador físico, nada pensado ou de maneira organizada enquanto processo de trabalho, quanto uma equipe multidisciplinar, que era o que se esperava, né, para aumentar a resolubilidade da atenção primária, todas as diretrizes e objetivos dessa organização. Apesar de estar escrito na política, nas próprias portarias que instituíram as equipes de NASF, a gente viu que na prática não era exatamente como se desejava. Então, na portaria da EMUT, vem trazendo essa questão do acompanhamento e criando, inclusive, indicadores de desempenho voltados para essa atuação multidisciplinar. Então, essa também é uma diferença, porque tenta trazer novas vertentes para essa questão da equipe trabalhar de verdade em equipe, né? De maneira integrada, com o objetivo de aumentar a resolubilidade da atenção primária, qualificar a atenção, né? Outro ponto que aí é completamente novo, né, em relação ao antigo NASF, é que as EMUTs, elas vão poder contar com atendimento remoto, de forma assistida, isso mesmo. Então, as EMUTs, né, elas vão poder ter, a partir de tecnologias de informação, né, contar com algum sistema, algum software que vai permitir o atendimento remoto, né? Teleatendimento, vamos chamar assim.
E, além disso, também poderá ser configurado equipe multiprofissional intermunicipal com arranjos regionais. Quem se lembra, lá no começo do NASP também era permitido o consorciamento de municípios para terem equipe de NASP, mas não funcionou muito bem, né? Tanto que ao longo do tempo deixou de existir essa tipologia. Agora a EMULT retoma esta possibilidade. O que tem de novidade, essa questão do atendimento remoto pode favorecer o funcionamento das equipes de EMULT consorciadas, né? Então ela vai ter uma sede, né, um município que cedia essa equipe e vinculada a equipes, né, sede diversas equipes de estratégia de saúde da família, tá? Ou equipe de atenção primária, né, as EAPs, então, ou ribeirinha, ou fluvial, enfim, as possibilidades de agregação de equipes. Se for possível, portanto, né, tinha muita discussão de custo de deslocamento das equipes de NASP, de ir para outro município, o dinheiro, o financiamento não era suficiente, né? Então nós estamos falando aqui de um novo arranjo que pode favorecer o consorciamento das EMULTs, nesse contexto especialmente do atendimento remoto. Mas a gente vai ter que pensar, né? Será que a gente tem estrutura, né? Infraestrutura para possibilitar um uso de internet adequado? Vai ser, né? O paciente vai aceitar isso, né? De uma forma, vai recepcionar bem, né? Tá conversando com um especialista do outro lado? Vamos ver, né? Mas é uma novidade, a pandemia trouxe essa questão, né, do teleatendimento de uma maneira muito presente, inclusive adotada pelos planos de saúde, né? Então a portaria, ela inova nessa questão também. Então, o que seriam as equipes multiprofissionais, né? Equipes compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento para atuarem de maneira complementar e integrada às equipes de atenção primária, com a atuação corresponsável pela população do território em articulação intersetorial com a rede de atenção à saúde. Então é um conceito abrangente de como é que estas equipes devem atuar lá na atenção primária de forma integrada com a rede, né? Estas são as categorias profissionais possíveis, tá? Então nós temos diversas delas que já compunham as equipes de NASP, né? Fazendo destaque aqui para as novas especialidades médicas que poderão compor, né? Mas tem lá educador, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que inclusive eram, assim como nutricionista, né, são especialidades muito comuns de se verem, né, em municípios atuando junto, de maneira integrada com as equipes de saúde da família. E é aí que entra a dica mais valiosa desse vídeo, tá, gente? Então, quem já tem profissionais destas categorias atuando na atenção primária é que pode aproveitar essa janela dos 870 milhões que eu estava dizendo para vocês lá da portaria 544. Por quê? Porque a janela de cadastro de proposta da 544 é pequena. Até hoje, dia 29 de maio, quando eu estou gravando esse vídeo, o Ministério aponta, sinaliza que o dia 4 de junho é o último dia para cadastro de proposta. Tem um movimento pedindo para estender isso. Por que o Ministério está falando que é 4 de junho? Porque ele quer pagar 7 parcelas em 2023. Então, se ele estende muito a questão do cadastro de proposta, ele perde esta questão das 7 competências, tá? Então, tem muita relação com isso. Mas pode ser, dependendo do número de cadastro de proposta que chegue, né, que o Ministério estenda isso, mas certamente vai ser priorizado quem cadastrar primeiro. Por isso, quem já tem, né, esses profissionais, né, atuando na atenção primária, deve correr para solicitar o financiamento de urgência, né, o financiamento complementar previsto na portaria 544, tá? Então são todas estas possibilidades aí, categorias possíveis, né? As diretrizes da EMULT, né, tem muito a ver até com os atributos da atenção primária, né? Então, para garantir o acesso, a integralidade, a resolubilidade, a longitudinalidade, que são
princípios, né? São diretrizes, atributos da atenção primária que permeiam toda a lógica de organização desse nível de atenção, né? Quais são as ações ou as práticas que são prioritárias, né? Atendimento individual ou em grupo, né? Também o atendimento domiciliar, atividades coletivas, apoio matricial, ações de saúde à distância, essa é a grande novidade, né? Discussão de caso, atendimento compartilhado entre as equipes, projetos terapêuticos, intervenções e práticas intersetoriais. Vejam que estas ações também são muito parecidas com a lógica que já se propunha ao NASF, né? A diferença aqui, especialmente essa questão de ações de saúde à distância, né? Esta de fato é uma novidade de verdade, né? E quais são as modalidades que a portaria 635 traz pra gente? 3 tipos de equipes distintas, tá? Então nós temos a equipe ampliada, que é a maior de todas, tá? E é esta que pode se consorciar, tá? Então exclusivamente EMUT ampliada, que pode contar com mais de um município, né? De um território para a atuação nesta modalidade, tá? Em segundo lugar, nós temos a EMUT complementar e, por último, a equipe estratégica. Não é que elas têm ordem de prioridade, mas é porque elas têm um conjunto de carga horária, de profissional, né, que vai reduzindo nesta razão EMUT ampliada, EMUT complementar e EMUT estratégica. Bom, em relação aos requisitos, né? O que é necessário para você cadastrar e já buscar o dinheiro da 544, né? Primeiro você precisa, lá no CNES, fazer a composição do que será o conjunto fixo e variável dos profissionais que vão compor suas equipes, tá? A carga horária mínima médica individual é de 10 horas semanais. Então, se você escolher ter médico na sua equipe EMUT, naquelas especialidades listadas, este profissional tem que ter no mínimo 10 horas semanais. Então, não é um cardiologista de 5, outro cardiologista de mais 5. É individual. Então, cada profissional da especialidade médica que você incluir tem que ter carga horária ambulatorial cadastrada de no mínimo 10 horas por semana, tá? A carga horária individual das demais categorias, todas as outras, aí são 20 horas semanais. Então, médicos 10 horas e 20 horas semanais para as demais categorias, tá? Quem pode se associar a uma EMUT, tá? Que tipo de equipe homologada, devidamente credenciada e homologada pelo Ministério, podem estar vinculadas a uma EMUT. A equipe da Estratégia de Saúde da Família, né, a convencional, vamos dizer assim. A equipe da Estratégia de Saúde da Família é ribeirinha. As equipes de consultório na rua, as EAPs, que são as equipes de atenção primária tradicional, e as UBSs fluviais, tá? Então, são essas as possibilidades de estarem vinculadas a uma equipe de EMUT, tá? Nenhuma equipe pode estar vinculada a mais de uma EMUT simultaneamente. Então, você só vai fazer a vinculação lá no CNES de um INE, né, que é uma identificação de uma dessas equipes, a uma equipe de EMUT. Eu não posso estar vinculada a uma EMUT A e uma EMUT B, a mesma SF, tá? E quais são então essas modalidades, quantidade de equipe, carga horária, as características, esses pré-requisitos? A gente sistematizou aqui nessa tabelinha para ficar mais simples a compreensão, tá? Então nós temos a EMUT ampliada, que é aquela maior de todas, ela pode ter entre 10 a 12 equipes, tá? Já a EMUT complementar, ela tem de 5 a 9 equipes. E a EMUT estratégica de 1 a 4 equipes. Então, o município tem que avaliar qual o número de equipes que ele tem, se ele vai consorciar, se ele não vai. Ele precisa usar sempre a maior, né? Então, eu não posso ter um município lá com 60 equipes que resolveu botar todas as equipes dele EMUT estratégica. Não vai poder, né? Ele pode completar
digamos que ele vinculou todas as equipes e sobraram 4 equipes sem vincular. Ele pode ter uma EMUT estratégica para completar o território? Pode, tá? Mas ele não pode escolher as pequenas e fazer só pequeno, sei lá, tá? Ele precisa de CUP. Se ele quiser cobrir todo o território, inclusive, é uma das prioridades da própria portaria, tá? Outro ponto importante é a questão da carga horária. Essa é fundamental, tá, pessoal? Porque, como ampliou a carga horária da EMUT em relação ao NASP, este é o ponto que quem já tem esses profissionais atuando precisa de maior cuidado. Porque a EMUT ampliada, ela tem que ter uma carga horária mínima, preste atenção, mínima, de 300 horas semanais, tá? Já a EMUT complementar, 200, e a estratégica, 100 horas. Então, além de eu ter as categorias profissionais fixas e variáveis, né, relacionadas e permitidas pela portaria, eu tenho que ter as cargas horárias. Se for médico, 10 horas, se for outra categoria, 20 horas mínimo, né? E eu tenho também a carga horária máxima na categoria profissional dentro de uma mesma equipe, que é este ponto que está a seguir, ou seja, na equipe ampliada são 120 horas, tá? No máximo que eu tenho que ter para uma categoria profissional. Então, digamos que eu escolha ter fisioterapeutas na minha EMUT. Então, o conjunto de fisioterapeutas que lá existirem não pode somar mais do que 120 horas, tá? Então, do total de 300, no máximo 120 com uma categoria única, tá? Mesmo raciocínio para complementar, né? A EMUT complementar, nesse caso, são 80 horas máximas de uma única categoria, e já na estratégia são 40, tá? Como eu disse a vocês, uma das grandes diferenças dessa portaria é que a gente tem a questão do teleatendimento, né? Atendimento à distância, a partir do uso de tecnologia, que são as TICs, né? Então, para qualquer uma das modalidades é permitido fazer o uso de TICs, tá? Então, veja, tanto na ampliada, na complementar, na estratégica é possível fazer o uso. E é exatamente no processo de credenciamento, né, de habilitação dessa equipe, que você vai dizer se vai contar com TIC ou não vai. Porque, inclusive, tem uma modalidade de financiamento diferente se você dizer que vai contar com esse tipo de tecnologia, tá? E no caso da atuação intermunicipal, que é o que eu chamei de consórcio, né, conjunto de municípios que compõem uma mesma equipe, só pode ter essa configuração a EMUT ampliada, tá? Que são de 10 a 12 equipes, tá? A participação de profissionais em mais de uma equipe não configura duplicidade de profissional, desde que respeitada a carga horária, né? E desde que respeitados os vínculos públicos lá previstos na Constituição Federal, né? Na questão das regras de acumulação de cargo público. Respeitadas estas regras maiores, não há impedimento. Por que a portaria fala disso, gente? Porque vocês sabem que se eu tiver um mesmo enfermeiro em 2 equipes de saúde da família, né, eu tenho duplicidade, porque a carga horária máxima do enfermeiro, 40 horas, tem aquelas regras lá, e aí dá incompatibilidade, eu não posso ter. Mas aqui na equipe multi tem um outro tipo de perfil de atuação, tem variabilidade nas cargas horárias, não vai gerar a crítica de duplicidade, tá? Agora nós vamos analisar aqui, dentro de cada uma das tipologias de EMUT, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui, a EMUT ampliada, que é aquela que tem 300 horas máxima, né? Nós temos uma lista de profissionais que são fixos, e aí você tem 2 alternativas, e você tem um conjunto de profissionais variáveis. Então, nesta EMUT ampliada, você pode ter, no fixo, assistente social, farmacêutico, nutricionista ou psicólogo, tá? Ou, né, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico ou terapeuta ocupacional. Então, você escolhe no fixo ou um ou outro, e as variáveis são todas estas. O que é que você precisa fazer? É médico? 10 horas no mínimo.
né? Então você tem que ver isso. Ah, não é médico? 20 horas. E fazer a conformação, a distribuição, escolher as suas categorias profissionais que atuarão na sua EMUT a partir destes CBOs possíveis para o cadastro lá no CNES, tá? Então, o CNES certamente vai receber a adaptativa necessária, né? Especialmente por conta da inclusão de novas especialidades, né? E aí você vai fazer essa configuração lá, respeitadas as cargas horárias mínimas, máximas por categoria e mínima também na equipe, tá? Já a EMUT complementar, que é aquela de 200 horas, você pode escolher assistente social ou farmacêutico ou nutricionista ou psicólogo na fixa, ou fisioterapeuta, ou fonoaudiólogo, educador físico, terapeuta ocupacional, tá? Então, um destes como fixo. E o variável, a mesma relação você vai compor ali, tá? Então, é exatamente a mesma base fixa da EMUT ampliada, tá? Já a EMUT estratégica, ou é nutricionista ou é psicólogo. Você só tem esta opção de escolher na composição fixa. E a variável você tem todas as especialidades possíveis da portaria, tá bom? E aí você faz a composição, lembrando que a EMUT estratégica tem 100 horas, né? A questão do consorciamento de municípios, eu estava dizendo a vocês que é muito parecido com a lógica lá atrás, quando nasceu, né? Então o município vai ter que escolher quem será a sede da EMUT, tá? Toda EMUT tem que ter uma sede, né? Tem um CNES onde ela está cadastrada, tá? Vai ter uma pactuação e aprovação na CIB, tá? Então é natural que isso aconteça. Então, se eu tenho um projeto regional, os municípios A, B, C, D e E vão se reunir para fazer uma EMUT, né? Um consorciamento de EMUT. Quem será o município? O município A que vai ser a sede. Todos os outros, quais são as equipes que estarão vinculadas a esta EMUT, né? Então, vamos ter esta pactuação que vai seguir para o Ministério da Saúde, tá? Então, existe exatamente essa possibilidade para que municípios de menor porte, né, possam se associar e pleitear estas modalidades, que no caso, exclusivamente para o consorciamento, é a ampliada, a única modalidade que permite, tá? As responsabilidades, vai ter que ter cadastro no CNES, então ela vai ter um INE, né, lá no CNES, vai fazer o uso do ESUS APS por meio do PEC, atenção para isso, né, porque eu tenho que alimentar a base do SIS-AB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, a base nacional que recepciona toda a produção de quem usa a estratégia SUS-AB, tá? Mas também recepciona todos os dados de software de terceiro através da tecnologia Trifid, né? Então quem lembra, né? Lá quando o ESUS começou a ser desenvolvido e implementado, também foi disponibilizado um pacote, né, para criar a interoperabilidade entre os sistemas de terceiro e entre a base nacional, que é a SIS-AB, tá? Então o que você precisa saber se você usa o sistema terceirizado? Quando você alimenta a base nacional, se você está alimentando necessariamente o conjunto mínimo de informação do PEC para então ser entendido pela base que você está alimentando de forma adequada e suficiente, que é o requisito aqui da EMUT, tá? Então, eu não uso o ESUS, né? Eu uso um software de terceiro em toda a minha atenção primária, mas ele manda necessariamente a base de produção para o SIS-AB, tá? Então ele precisa mandar o PEC e não só o CDS, que é só cadastro. Mas hoje, que a gente já tem um bom tempo de implantação, né, do ESUS, a gente já tem o PEC adotado, até porque pela maioria dos municípios, certamente, se não por todos, até porque a gente tem a lógica do Previne, né? Tem outros indicadores também que monitoram. Então, o PEC, que é o prontuário eletrônico, ele deve ser o instrumento, né, a ser utilizado, implementado pelos municípios, né? Uma outra equipe que talvez não tenha tecnologia suficiente, imagino que ainda não tenha conseguido implantar na integralidade, tá? Mas a
a equipe, lá na sede dela, né, ela terá de alimentar com informações suficientes e alimentar o CISAP. Tá? A identificação no CNES das equipes credenciadas será definida pela SAESP, Secretaria de Atenção Especializada. A lógica, tá? De organização, de vinculação no CNES, tá? Mas estas devem estar cadastradas nos mesmos tipos de estabelecimento das equipes vinculadas. Isso quer dizer que eu não vou poder ter uma EMULT lá numa policlínica, por exemplo, tá? Tô aqui dando uma extrapolada, mas significa que a minha EMULT tem que estar sediada num tipo de estabelecimento, né, compatível aonde esteja as minhas equipes vinculadas, as minhas estratégias da família, ATs, todas aquelas que a gente falou que é possível, tá? Em relação ao atendimento remoto, ele deve acontecer de forma assistida, tá? Então, veja. Digamos que eu tô lá na minha sede, eu sou equipe da minha EMULT, eu vou fazer um atendimento, vou atender um paciente de uma outra unidade, lá onde está a unidade, este paciente estará acompanhado por um profissional de saúde lá da UBS do paciente, né? E então essa pessoa vai ser assistida pelo profissional da área dela, né, lá do atendimento da equipe dela, e o profissional da EMULT vai estar lá na sua sede fazendo o teleatendimento, o atendimento remoto, tá? A oferta do atendimento remoto, ela deve estar disponível em todo o horário de funcionamento da unidade que tem o vínculo, né, da sede da EMULT. O incentivo da sede do vínculo, né? Então tem um vínculo lá, ele tem um horário X, a equipe tem que estar disponível para as demandas, né, que surgirem de todo o seu território de atuação, vamos chamar assim. O incentivo para quem adotar a estratégia do atendimento remoto, ele tem de parcela única, que tem um valor de R$15.000, e a parcela mensal de R$2.500, tá? Então quem escolher lá no processo de credenciamento fazer o atendimento remoto vai contar com esse recurso, tá? Em relação às regras de credenciamento, né? Então foi inserido lá na portaria de consolidação, né? O município poderá compor com mais de uma modalidade, aquilo que eu estava dizendo para vocês. Eu não posso escolher só as pequenas, mas eu posso ter mais de uma modalidade. Então o município vai ter, eu tenho 60 equipes, eu vou ter 5 equipes de 12. Pronto, fechei o território, né? Porque a equipe ampliada pode ter até 12, 5 vezes 12, 60. Agora, se eu tenho 63, 5 equipes ampliadas e as 3 vão formar uma estratégia, tá? Então é mais ou menos assim. Então você pode ter mais de uma modalidade, mas sempre o Ministério vai avaliar a proposta do projeto, vamos dizer assim, de cobertura que você está apresentando para ele, né? Então você pode ter também, às vezes, a possibilidade de um território muito distante, então você precisa ter uma ampliada e 2 estratégicas para facilitar acesso, esse tipo de coisa. Então isso tudo você vai apresentar no seu projeto de credenciamento ao Ministério da Saúde, inclusive justificativas técnicas para adotá-la, tá? Cada equipe só será contabilizada para credenciamento de uma EMULT, tá? Aquilo que eu já disse aqui, né? Uma equipe só pode estar vinculada a um EMULT, até porque tem os INES e o CNES já barra isso na hora de fazer o cadastro, tá? Para os critérios de priorização, de habilitação e financiamento dessa estratégia, o Ministério vai adotar o Índice de Vulnerabilidade Social apurado pelo IPEA, tá? Então, mais eficiente a solicitação que, utilizando a totalidade de uma determinada quantidade de equipes homologadas, requer o credenciamento de um número menor de equipes, EMULT. Atenção para isso, é isso que eu estava dizendo quando falei, eu posso ter mais de uma modalidade? Pode, mas vai ser priorizado quem adotar as modalidades maiores, porque isso gera quantitativamente menos EMULT. Tá? Então, esta é a análise, né, que o Ministério vai fazer quando você apresentar o seu projeto para ele. Se você adotar mais de uma modalidade, você sabe, tem que fazer uma justificativa boa, saiba você que o Ministério vai dar prioridade a quem tiver um número menor de EMULT. Se eu escolho as menores, eu vou ter mais EMULT, e isso vai na contramão do critério de priorização, tá?
Solicitações referentes à equipe de funcionamento e ainda não credenciadas ou sem adesão homologada, conforme o CNES de abril de 2023, que é o CNES que está fechado, né, a base fechada, são 4.000 equipes que já estão em funcionamento, cadastradas lá no código 72 do CNES, que é o antigo NASF, tá? Então existe um código ainda que não foi desativado, tá? Pelo Ministério da Saúde, que o CNES continua mantendo, e com profissionais vinculados. E pela análise que o Conasens fez, né? Ele olhou, olha, quantas equipes nós temos no Código 72, aí dá mais de 5.000, tá? Mas quantas que tem carga horária mínima de 100 horas, né? Aquelas requisitos que a gente falou, quantos se encaixam, tá? São 4.000 equipes. Então, nós temos 4.000 possibilidades de financiamento imediato, tá? É aí que entra o ponto. E o credenciamento em 2023, ele tem a competência junho para solicitação ao cadastro, que é aquele vinculado à portaria 544, né? Que o Ministério fala que é para cadastrar até o dia 4. Então, assim, vamos correr para fazer o cadastro. Você é um desses que tem lá as 4.000 equipes cadastradas no Código 72, corre para fazer o seu cadastro, tá? As parcelas desta fonte de financiamento vai ter depósito único, então, o único pagamento referente ao exercício 2023, que corresponderá a 7 competências, tá? Então, junho, que seria o recurso de implantação, e o custeio de julho a dezembro, tá? Então, corre para fazer no prazo que o Ministério inicialmente está indicando, exatamente para você contar com o financiamento, tá? E pensando sobre este detalhe das 4.000 equipes, eu resolvi fazer uma análise do banco, tá? E são detalhes que a gente precisa ficar atento. E aí isso me levou até a ideia de fazer um outro vídeo explicando exatamente a questão de quem pode, quem já pode, vamos dizer assim, né? Quem está no Código 72, tem as especialidades lá cadastradas, qual que é a carga horária, o que eu tenho que fazer para identificar as equipes em funcionamento e que já podem solicitar o custeio imediato pela 544. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá, o link para você assistir esse outro vídeo tutorial. E aí nós vamos entrar mesmo no sistema do Ministério, no DataSUS, e avaliar o que está cadastrado, quais as especialidades que estão cadastradas, né, no Código 72 da antiga ENASF, tá? Então, vou deixar aqui também o link aqui em cima, viu? Um cardzinho para você assistir esse vídeo que eu tô te falando. Ele é muito importante para você se atentar para tudo isso que a gente está falando aqui em relação a quais são as categorias possíveis, né? Quais são as cargas horárias mínimas e máximas permitidas pela nova lógica de financiamento da EMUT. E com isso você garantir aqueles 800, um pedacinho daqueles 870 milhões que já está reservado para esta finalidade no orçamento 2023, tá bom? E como ficará o orçamento ou o custeio em 2024? Essa é uma pergunta importante, né? Eu não poderia deixar de fazê-la, tá? A portaria 544 é um recurso pontual, emergencial de custeio, tá? Mas é natural a gente imaginar que, primeiro, esse recurso não pode simplesmente sumir no ano que vem. Ele tem que ser mantido no orçamento, porque na lógica da contrapartida do valor de aplicação de fonte federal, ele não pode reduzir o investimento do orçamento do ano anterior. Então, ele tem que, no mínimo, manter. Então, esse recurso vai continuar. E nessa lógica de que ele vai continuar, seria muita loucura a gente não ter, né, mais ou não poder contar com o orçamento federal para o ano que vem. Então, o que o Conasens já disse é que vai trabalhar daqui até o final do ano para poder conseguir a manutenção do custeio das equipes que forem beneficiadas com o orçamento da portaria 544, que vale para todo o resto que a 544 inclusive vai financiar, por exemplo, recursos de habilitação de alta complexidade, sei lá, né, aumento de marca em virtude disso, né?
Então, a gente está contando que esse recurso da 544 permaneça com que tem despesas mantidas, né? Que não é recurso pontual para compra de equipamento ou estruturação de modo geral, que é recurso pontual. Quando a gente fala de custeio, de continuidade, né? A gente precisa garantir que esse recurso vá para o orçamento 2024, tá? Os indicadores que estão previstos para o pagamento de desempenho são estes, tá? Já foram divulgados na portaria, que seria percentual de solicitações respondidas pela EMUT 72 horas, satisfação da pessoa atendida pela EMUT, resolução das ações interprofissionais com as EMUT, quantidade de ações realizadas pela EMUT e percentual de atendimento remoto mediado por TICs, tá? Vai ter apuração quadrimestral, tá? Os resultados vão ser apurados no quadrimestre subsequente. Então, muito parecido com a lógica do Previne, inclusive, né? O monitoramento vai ser realizado em sistema a ser disponibilizado. Então, vejam, hoje nós temos essa possibilidade de oferecer essas informações? Não, né? Eu não conheço sistema que tenha essa possibilidade. Então, tá dizendo a portaria que vai ter um sistema para fazer a apuração disso, tá? Então, mais um sisteminha vindo por aí, talvez uma adaptação de ESUS, né? Um relatório novo lá no e-gestor, vamos ver o que virá, tá? Mas a aferição desses indicadores não ocorrerá em 2023, só a partir de 2024, tá? Então, aqui nós temos, né, o número de equipes que precisam estar vinculadas. Qual é o valor de financiamento? 36 mil por mês para uma EMUT ampliada, 24 mil para uma complementar e 12 mil para uma estratégica, tá? Então, esse é o valor se você não escolher TIC, se você independente do seu desempenho, esse é o valor, tá? E o pagamento por desempenho, que vão ser dois, né? Nós temos o pagamento por desempenho, que é o mensal, tá? De acordo lá com o resultado dos indicadores. Você precisa alcançar 100%, então 9 mil para a EMUT, 6 mil para a EMUT complementar e 3 mil para a EMUT estratégica, tá? Esse mesmo valor vai existir o incentivo adicional de desempenho, que é parcela única, que é o que eu acabei de mencionar, tá? Então, lá no final do ano, a partir da apuração da média dos indicadores, né, apurados no exercício, né, sendo que no primeiro ano vão ser os 2 últimos quadrimestres, tá? Então, vai apurar e vai repassar uma parcela única, que é exatamente o mesmo valor que está aqui no final da tabela, tá? Então, se a gente pensar que o valor do financiamento mensal é 36 mil para uma EMUT ampliada, e que se eu alcançar 100% de desempenho da EMUT eu vou ter mais 9 mil, é possível que eu tenha 45 mil na EMUT ampliada, 30 mil na complementar e 15 mil na estratégica, tá? De possibilidade de custeio total, tá? Se eu adotar o uso do teleatendimento, atendimento remoto, eu vou ganhar 15 mil na homologação, na adesão, né, da implantação, e 2.500 meses. Então, isso leva o repasse mensal da minha EMUT ampliada para 47.500, EMUT complementar 32.500 e EMUT estratégia 17.500, tá? Então, este é o valor corrente de repasse fundo a fundo mensal possível, tá? Por equipe. E a última linha aqui é o incentivo adicional anual de desempenho parcela única, que vai ter apuração da média dos 3 quadrimestres dos indicadores de desempenho, tá bom? Em que casos pode ser suspenso o repasse da EMUT? Descumprimento dos critérios previstos na portaria. Então, se eu deixar de atender um dos critérios, né, eu vou suspender meu recurso. A ausência dos profissionais previstos conforme configuração local. Então, se você perde profissional e por conta disso você deixa de atingir a carga horária mínima, por exemplo, você vai perder o repasse. Você tem que manter todos os pré-requisitos de custeio, não é só na hora do credenciamento na homologação, não, né? Descumprimento do dever de alimentação do CISAB, né? Então, se você tiver omissão de informação por 3 competências consecutivas, que é a via de regra que os sistemas adotam, né? Também tem suspensão de recursos, tá?
Os municípios, estados e Distrito Federal poderão estabelecer mecanismos locais complementares de autoavaliação, controle, regulação, financiamento, acompanhamento. Isso é natural de uma política, né? Então, o município pode, a partir da inserção daquela equipe multiprofissional na atenção básica, estabelecer regras adicionais para regulação, controle, monitoramento, avaliação, desempenho destas equipes, né? O credenciamento observará a disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde, que na portaria vem desta forma, tá? Então veja, na descrição da portaria, para este exercício, nós temos o incremento temporário de custeio, que é o da portaria 544 dos 870 milhões que está sendo divulgado, tá? É o maior bolo, certamente o mais importante para financiar esse primeiro ano de vigência da EMULT, tá? Mas também está previsto este segunda classificação orçamentária que está no piso da atenção primária, atenção, no plano orçamentário incentivo para ações estratégicas. Então, a EMULT estará com uma ação estratégica. Vocês lembram que no Previne Brasil a gente tem captação apoderada, pagamento por desempenho e o financiamento das ações estratégicas, como por exemplo, a saúde bucal está toda lá nas ações estratégicas. Do mesmo modo, a EMULT também estará nas ações estratégicas, tá? Então, a gente está vendo aqui que não será exclusivamente a 544 a fonte de custeio para as EMULTs. Então, lá em setembro eu posso tramitar pedido, né, de habilitação de EMULT quando a 544 já vai ter fechado a janela de cadastro proposta? Pode, tem previsão orçamentária para isso. A gente não sabe exatamente quanto, né? Teria que fazer uma análise do orçamento e isso está misturado com outros incentivos, né, de ações estratégicas, mas fato é que não será só a 544 a fonte, né? Até porque também está previsto recurso de estruturação da atenção primária na mesma portaria. Como a gente viu, tem recurso de implantação, né, das TICs, por exemplo, então, dos 15 mil. Então, quando você apontar no credenciamento que você vai fazer atendimento remoto, você vai contar com aqueles 15 mil de implantação e aí você pode fazer investimento com ele, né? Então, por esse motivo, a portaria também prevê a ação orçamentária correspondente à estruturação, tá bom? Então, nós temos estas possibilidades de financiamento. Quem tem, né, a possibilidade de já buscar essa fonte imediata de custeio, que é a 544, corre e faça, né, o mais rápido possível. Nós já fizemos aqui vídeo que trata da 544, está disponível no nosso canal, vou deixar o link aqui também, que traz o passo a passo de como fazer o cadastro, tá, da 544 lá no e-gestor, né, como é que você clica, onde você clica para o financiamento emergencial previsto na 544 para atenção primária, que é onde você vai tramitar o custeio da EMULT em 2023 com recurso já assegurado, né, pessoal? Aqui nós temos listados os nossos canais, nossas redes sociais, tá? Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, faça agora antes de finalizar esse vídeo, né? Faz a sua inscrição, aperte o sininho, né, para você ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que a gente publicar aqui e sempre com muito cuidado para produzir o conteúdo necessário para você que atua na saúde pública, no Sistema Único de Saúde, tá? Então nós temos canais, né, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre com o perfil @regulaçãodiase. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.